Olá, seja muito bem-vindo! Estamos no sexto vídeo, hein? Se você chegou aqui, realmente você está interessado, né, na Eucaristia, você está aproveitando bastante, então estou feliz. Se você estiver realmente gostando, escreve aqui, deixe seu comentário que eu quero saber o que você tem achado, tá? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Santa Missa. E, na verdade, isso é um chamado para a gente olhar um pouco para a história da igreja. A igreja católica, ela começou com Jesus, né? A gente falou isso na questão do mandato, né? Jesus instituiu com Pedro a igreja. E nós temos algumas coisas muito antigas, né? Santo Justino, eu vou deixar o link desse texto, é a página 40, tá? Apologia de Justino de Roma, tá? Vou deixar esse texto na descrição, página 40, se você quiser pausa o vídeo e vai lá ver, que desde então, o São Justino Mártir, ele é de 100 a 165, né? Então ele é bem próximo ali dos apóstolos. A grande questão da tradição da missa, ela está nos apóstolos, né? Os apóstolos, eles fundaram as igrejas, né? Nós temos inclusive as cartas, né? As cartas são para as igrejas. E fundaram as igrejas. E São Justino Mártir, ele escreve o livro da Apologia para defender perante o César a Igreja Católica, né? E contra a perseguição da Igreja Católica. Se hoje eu estou aqui já no sexto vídeo explicando para você sobre a Eucaristia, você que provavelmente já fez alguns anos de catequese, já está nessa vida há algum tempo, você ainda está entendendo o que é a Eucaristia, imagina numa época em que as pessoas sabiam das coisas pela fofoca, né? Então, eles falavam que que os cristãos eram canibais, que comiam carne humana, né? Comiam a carne do fundador, e é verdade, né? Então as coisas, elas andavam muito ruins, né? A fama era muito ruim. E eu acho interessante esse texto porque ele descreve a missa, uma missa do segundo século. Ele nasceu em 100, morreu em 165, é uma missa do segundo século. E ela já é muito parecida com a missa que nós temos hoje. E isso foi se mantendo, né? Então ele é um dos padres da igreja, os evangélicos chamam de pais da igreja, os católicos chamam de padres da igreja, mas são os mesmos, são Santo Irineu de Lyon, São Justino Mártir, e vai vindo até chegar em Santo Agostinho, né? Então são os primeiros padres, né? Os primeiros escritores, as pessoas que receberam ali dos apóstolos e até os primeiros séculos, até 400 e alguma coisa, são os padres da igreja ou os pais da igreja, tá? Na página 40, ele fala, né, que faz a iniciação com as pessoas, e ele vai falar aqui no versículo 3. No dia que se chama do sol, então o Sunday, né? O que é o Sunday? É o domingo. Né? O dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. A primeira coisa que ele fala é que a missa é aos domingos, e depois ele vai explicar por que a missa é aos domingos. Mas desde aqui fala que desde sempre, desde a volta de Jesus, né, da ressurreição de Jesus, as missas são aos domingos. Tanto que estavam reunidos, né, depois da ressurreição, que ele apareceu para os discípulos, era um domingo que eles estavam, e no outro domingo apareceu para São Tomé. Né? Então, era tradição que aparecesse aos domingos, né, no dia do sol, como ele descreve aqui. Celebra-se no nosso domingo é de Dominus, né, de dia do Senhor. A gente fala dia do Senhor e era dia do sol, e até hoje, né, nas de língua inglesa de língua inglesa é o dia do sol que fala.
Aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Então ele está dizendo aqui que eles leem o Antigo e o Novo Testamento, embora nessa época ainda não tinha o cânone, né? Nós não tínhamos a Bíblia como ela é formada. A Bíblia foi a canônica, né? Tem os deuterocanônicos, que são os outros 7, né, que vieram depois, mas a Bíblia, ela canônica, né, é reconhecida do jeito que ela é hoje, ela já é do 5º século. Tá? E então nessa época não tinha, tá? Não tinha, era o 2º século, não tinha ainda o cânone. Mas eles já liam o quê? Evangelho de São Mateus já estava escrito, Evangelho de São Marcos já estava escrito, né, São Lucas. Então, as escrituras canônicas, elas foram até Apocalipse, que é lá próximo do ano 100, né, que eles usaram inclusive esse critério temporal, né, para definir o que era canônico ou não. E então eles já liam, embora ainda não estivesse canônico, né, ainda não fosse reconhecido, eles já liam as coisas escritas pelos apóstolos, como os evangelhos que a gente acabou de dizer. E também no Antigo Testamento, né, os profetas também liam. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Isso é o que a gente tem a homilia hoje em dia, né? Então ainda está no clima da homilia, que é conforme a nossa missa de hoje. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Então, as preces dos irmãos, né? Inclusive ela foi colocada de volta por causa desse texto aqui. Esse texto é muito importante, né, de São Justino Mártir, que já falava, né, das preces dos irmãos após a homilia. Depois de terminadas, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água. Né? Então, o pão, ele para se transformar no corpo, o vinho vai colocar uma gotinha de água, né, para mostrar a nossa, né, a nossa condição, comunhão com a igreja. Também para lavar a mão, né, para fazer a purificação. E o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces e ações de graças. E todo o povo exclama dizendo amém, né? Que é como termina a oração eucarística, né? Com amém. Vem depois a distribuição e participação feita a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças. E seu envio aos ausentes pelos diáconos, né? Então eles partilham, né, a Eucaristia, e por acaso aqueles que não puderam participar acabam levar, né, os diáconos acabam levando a comunhão para os enfermos. E aí depois falam os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade, dá o que bem lhe parece. Dá-lhe o que bem lhe parece. E o que foi recolhido se entrega ao presidente. E ele vai distribuir para as pessoas carentes e tal. Estou falando o quê? Das ofertas, né? Então faça ofertas, pega o que as pessoas querem doar e partilha com as pessoas que estão em necessidade. Versículo 7. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo. Então ele está falando, é o primeiro dia da criação. E também o dia em que Jesus, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos, né? Que esse é o grande motivo, né, de se fazer ao domingo, né? O dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno, né, que seria o sábado, um dia antes, que seria a sexta, e no dia seguinte de Saturno, né, no domingo, o dia do sol, que é o dia do sol, ele apareceu a seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso exame. Então, ele disse exatamente o que nós estamos fazendo. Então, Jesus não escreveu nada.
Muitas das coisas que Jesus ensinou, principalmente após a ressurreição, foi passado pela tradição. Instituiu a Eucaristia, ensinou como tem que fazer a missa. Então essas coisas, ele disse, essas coisas, ele está próximo do ano 100, hein? Esse escrito deve ser próximo do ano 130, 150 depois de Cristo. Então ele está muito próximo, né? O apóstolo que morreu mais velho foi São João, né? Próximo do ano 100. Então ele está lá muito próximo e está falando essas coisas, né? Então a tradição sempre foi muito importante para a igreja. E hoje, como você viu, a missa ela é muito parecida com o que fazemos desde sempre. Isso é uma riqueza muito grande, né? Nós termos essa hereditariedade, né, da igreja, essa igreja apostólica, né, essa igreja que os apóstolos criaram e trouxeram até nós. Tá? Então hoje, quando você for comungar, ou a próxima vez que você for comungar, lembra dessa tradição apostólica que nós temos, lembra que você está unido com toda a história, com todos os grandes santos que passaram pela mesma missa que você está passando. A missa é uma só. Então hoje, quando você estiver comungando, lembra disso, né? Que você está em comunhão com toda a igreja da história e você está fazendo a mesma coisa que os grandes santos fizeram e ficaram em união com Cristo. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.